Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. E no review de hoje eu quero apresentar para vocês uma obra simplesmente incrível, sensacional, que é o Dicionário da Vida Diária na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica. Uma obra da CPAD, capa dura, uma obra sensacional. Ela é uma obra única em língua portuguesa pela estrutura que ela tem e nós vamos ver algumas coisas extremamente interessantes nessa obra que vai te ajudar demais no seu estudo bíblico. Lembrando que se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o nosso canal ou acompanha os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, deixar o teu like e comentar aí no vídeo o que você está achando do nosso canal ou do vídeo que você está vendo. Se curtir bastante, compartilha também nas suas mídias sociais. Se você desejar também nos ajudar, você pode clicar aqui embaixo também, se tornar membro do nosso canal. Com uma quantia mínima mensal, você ajuda o nosso canal a crescer. Se você deseja aprender a interpretar a Bíblia Sagrada de maneira verdadeira e eficaz, também tem aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso Interpretação Bíblica na Prática, para você saber aí ficar por dentro de tudo, todas as metodologias para interpretar a Bíblia Sagrada. Então, sem mais delongas, vamos para o review de hoje, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa obra. Bom, pessoal, essa é a obra incrível, Dicionário da Vida Diária na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica, completo em um volume de A a Z, de Edwin Yamauchi e Marvin Wilson. É uma obra incrível, lançada pela CPAD, e ela tem uma abordagem um pouco diferente dos demais dicionários, conforme nós vamos observar, né? Nós vemos nos dicionários bíblicos, você tem ali uma quantidade de verbetes muito maior, porque ele está preocupado com uma abordagem direta daquele verbete que você está procurando. Essa aqui não. Ele está relacionado diretamente com cultura e costume dos tempos bíblicos e nós vamos dar uma olhada. É uma obra de tamanho padrão, acadêmica, né? É uma obra em capa dura, tem 1587 páginas, então dá uma olhadinha na lombada dela. É uma obra volumosa. E vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura dessa obra para que nós possamos falar um pouquinho melhor. Então você tem aqui uma folha de rosto comum, uma ficha catalográfica, a missão. A missão primordial e intransferível da CPAD é proclamar por meio da página impressa o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no Brasil e no exterior, edificar a igreja de Cristo por intermédio de literaturas ortodoxas, que auxiliem os obreiros cristãos no desenvolvimento de suas múltiplas tarefas no reino de Deus, além de educar a sociedade, a igreja, por intermédio da escola dominical, que evangeliza enquanto ensina. Nosso maior presente é pensar no futuro. Então vamos lá. Dedicado ao nosso amigo e colega, o eminente estudioso do Antigo Testamento, Roland Harrison. E aqui nós já temos o sumário, né? Por exemplo, nos demais dicionários bíblicos você não tem um sumário, porque exatamente pelo fato de ser uma infinidade de verbetes, esse aqui a gente tem uma abordagem mais direta. Então nós temos aqui, para nós entendermos, por exemplo, nós não vamos ler todo, porque tem bastante coisa aqui, mas vamos olhar aqui para a estrutura. Aborto, açougueiros e carne, adivinhação e lançamento de sortes, adoção, adultério, afrodisíacos, agricultura, alfabetização, amamentação e ama de leite, animais selvagens e caça, aquecimento e iluminação, aquedutos e abastecimento de água, armas, arquivos, arte, árvores, astrologia, atletismo, aves, bancos e empréstimos, banhos e lavagens, banquetes, barbas e barbeiros, barcos e navios, bebidas alcoólicas, beijos e abraços, biblioteca e livros, cabelos, cães, calendários, camelos, casamento, cavalos, celibato, censo, cerâmica e peças de cerâmica, cidadãos e estrangeiros. Então você tem aqui ainda cidades, comércio, comunicação e mensageiros, consumo de alimentos, contraacepção e uma infinidade de outros verbetes aqui, de outros temas para você pesquisar. Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí e dar uma aproximada para você observar o que nós temos em todas essas páginas aqui. Nós não vamos ler todas,
obviamente. Vamos dar uma olhadinha na estrutura e por que eu acho que essa é uma obra singular em português. Ela não é uma obra, como nós vemos, isso aqui é impresso em papel offset, né, o papel sulfite comum, né? Não é uma obra colorida, como você tem o novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, que eu também vou fazer um review dessa obra aqui no canal. Não é uma obra colorida, então você, se tiver alguma imagem, ela vai estar em preto e branco, né? Mas o que essa obra está focando neste momento é texto, explicar como era interpretada do ponto de vista da antiguidade bíblica e pós-bíblica aquele tema em que nós estamos observando. Vamos dar uma olhadinha aqui para nós vermos a estrutura e por que eu acho que é uma obra singular. Olha só, o que eu achei interessante aqui. Então nós temos, por exemplo, adivinhação e lançamento de sortes. Por que essa obra é tão especial? Porque, olha só, ela vai separar como esse tipo de coisa era compreendida ao longo da história. Porque se nós pegarmos a compreensão do Novo Testamento, é uma coisa. Agora, se você for lá para o Antigo Testamento, para a Mesopotâmia, a forma em que isso era compreendido ao longo de mais de 2.000 anos de história, 3.000 anos de história, isso altera diretamente a percepção. Então, ele vai te dar a compreensão daquilo dentro do contexto que você está estudando. Você está estudando adivinhação e lançamento de sortes no Antigo Testamento, exatamente disso aqui que ele vai falar. Olha só, o Antigo Testamento. Então, ele vai estruturar isso aqui. Olha só. A adivinhação é a tentativa de prever o futuro, discernir o significado de determinados fenômenos, ou escolher a pessoa certa em determinada circunstância ou curso correto de ação. O lançamento de sortes é o uso de sortes para responder a consultas ou fazer atribuições. A adivinhação e o lançamento de sortes permeavam a vida pública e privada do mundo antigo. O presságio é um fenômeno que, pensa-se, previa um evento futuro. Então, olha só. Você tem a percepção de adivinhação e lançamento de sortes no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, por exemplo, você tem a divisão aí para saber como era lido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando você está lendo também no Antigo Testamento, especialmente em Gênesis, você tem aqui a percepção disso, o mundo do Oriente Próximo. Então, você tem aqui Mesopotâmia. Quando nós estamos lendo, por exemplo, Gênesis, ali a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, se tem alguma coisa relacionada, você vem aqui para entender como eles poderiam ter compreendido isso do ponto de vista do entendimento da Mesopotâmia, do Antigo Oriente Próximo. Então, olha só, Mesopotâmia, aí você tem todo o desenvolvimento disso tudo, até chegar no Egito, como os egípcios compreendiam o lançamento de sortes. Olha a quantidade de material, olha o conteúdo que nós temos aqui. Aí você chega o mundo greco-romano. A Grécia, como a Grécia compreendia isso, como isso era visto por eles. Olha a quantidade de material, gente. Tem muita coisa aqui. E, posteriormente, Roma e toda essa estrutura estabelecida aqui. Então tem muita informação. E você tem também aqui, olha só, o mundo judaico. Então você tem, os rabinos judeus faziam distinção entre narras, adivinhação, que era condenada, e simanim, sinais, que eram permitidos. Para os rabinos, a adivinhação incluía especificamente as práticas greco-romanas, como augúrio. Cifra proibia a adivinhação pela vocalização dos pássaros, segundo os livros sibilíneos. Então, por exemplo, você tem todo o desenvolvimento da adivinhação, lançamento de sortes do ponto de vista do mundo rabínico. Olha só, o mundo cristão. Você tem também aqui, olha a quantidade de informação. Então, olha só, não dá para a gente ler tudo. Eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês também, mas é apenas neste primeiro momento para mostrar a estrutura e como essa obra está desenvolvida. E aqui você tem uma bibliografia, e isso é comum em todo verbete que você estiver estudando,
você vai ter uma bibliografia para especificamente este verbete. Vamos dar uma olhadinha aqui também. E todos os verbetes, todas as palavras seguem a mesma estrutura. Então você tem aqui aquedutos e abastecimento de água. Então, por exemplo, um aqueduto é um canal para conduzir água por gravidade de uma nascente ou represa até um assentamento. No mundo antigo, os aquedutos podiam tomar forma de túnel, canal ou cano de terracota ou chumbo, e muitas vezes exigiam uma combinação dessas estruturas. Fontes abundantes de água limpa são cruciais para a vida nas cidades. E cada cultura nos tempos bíblicos desenvolveu sistema de aquedutos para abastecer centros populacionais. E aqui nós seguimos a mesma estrutura. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, o mundo do Oriente Próximo, o mundo greco-romano. E olha só, porque você percebe que aqui já tem uma quantidade maior de informações no mundo greco-romano, porque eles levaram a um outro nível isso, né? Então, por exemplo, o mundo judaico e também o mundo cristão. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha, vamos ler aqui no mundo cristão. Após sua conversão ao cristianismo, Constantino mudou a capital de Roma para Bizâncio, Constantinopla, o que levou ao descaso dos aquedutos de Roma. Constantino, ou seu filho Constâncio I, devem ter começado o grande aqueduto que levava água sobre os arcos duplos para Constantinopla, o qual foi completado pelo imperador Valente. O aqueduto continuava em uso depois da conquista otama da cidade em 1453, e suas ruínas impressionantes ainda podem ser vistas em Istambul durante o reinado de Justiniano, em 6 a.C. A grande cisterna de Basílica, perto da Hagia Sofia, foi criada com sua impressionante variedade de 336 colunas de mármore. Tinha a capacidade de armazenar mais de 2,5 milhões de litros de água. O saque de Roma em 410 d.C. e um ataque posterior feito pelos godos, sob o comando de Vítige, em 537 d.C., destruíram muitos de seus aquedutos. Basilário, general de Justiniano, consertou os aquedutos. Mais tarde, os papas assumiram a responsabilidade pela manutenção dos aquedutos. Gregório Magno refere-se a um funcionário chamado Comes Formarum, que estava encarregado dos aquedutos. O água virgem, funcionou durante toda a Idade Média. Então você tem aqui falando especialmente após o período dos apóstolos, né? Então, se você precisa de alguma coisa do período bíblico, você pode procurar Antigo Testamento, Antigo Oriente Próximo, o mundo judaico. Agora, se você busca alguma coisa, como era compreendido isso ao longo da história da igreja, você tem aqui o mundo cristão. Então, olha só, você tem armas aqui também. Vamos dar uma olhadinha no que mais nós temos. Escravidão, que é um ponto muito importante, que muitas vezes discutido, debatido e às vezes pouco compreendido. Olha só, para nós termos uma ideia. A definição de escravidão é quando uma pessoa é proprietária de outra e tem quase total controle sobre a vida dela, mas o limite entre o que é tradicionalmente chamado de escravidão e outras formas de servidão depende totalmente da distinção entre quem é o escravo e quem é livre. Os historiadores estão cientes de que existem numerosos modelos que explicam a ideologia da escravidão e muitas vezes discordam quanto à contribuição da escravidão para a economia de qualquer sociedade escravagista. Então, por exemplo, você tem aqui todo um desenvolvimento. Quer entender como era a servidão no mundo antigo? Você tem aqui o Antigo Testamento. Olha a quantidade de informações que nós temos aqui. É muita coisa, gente. É um material riquíssimo. O Novo Testamento. Ultimamente surgiu aí um pessoal dizendo que Paulo era escravagista, né? Que Paulo não lutou contra a escravidão. É preciso compreender aqui algumas coisas da escravidão do tempo bíblico para entender o contexto e cada palavra de Paulo, né? Então, Paulo, de maneira alguma, ele entendia, concordava com qualquer tratamento subhumano. Então, é importante entendermos palavras nos seus contextos. Então, o Novo Testamento, o mundo do Oriente Próximo,
Mesopotâmia, Egito, Anatólia, a escravidão no mundo greco-romano, por exemplo, Grécia, como Roma entendia a escravidão, e Roma tinha um pensamento bem complicado com relação a isso. Então, embora todo o pensamento escravagista ele seja muito complicado, mas Roma, você vai ver aqui que o ser humano, ele nem era considerado um ser humano, né, o escravo. Então é muito difícil mesmo. O mundo judaico e o mundo cristão. Então, gente, é muita informação, olha só. É um tema, esse é um tema polêmico, então isso facilita também você estudar essas palavras, né, esses verbetes dentro do seu contexto. Então, olha só, também uma bibliografia. E também aqui, para nós olharmos, o último verbete que eu quero mostrar para vocês, jogos de azar, né, que é uma polêmica que sempre volta à tona aí. Então, olha só, jogos de azar no Antigo Testamento, o Novo Testamento, o mundo do Oriente Próximo. Então, por exemplo, o Vale do Rio Indo. Então, você tem muita informação histórica, cultural aqui que vale demais a pena. Mesopotâmia, Egito, o mundo greco-romano, Grécia, Roma. Então, é uma obra, gente, que tem profunda teologia bíblica. Se você quer entender cada uma dessas palavras, cada um desses pontos históricos e culturais, este livro ele é sensacional, porque ele vai te dar a leitura, como nós estamos vendo, e o estudo dentro do contexto da passagem que você está lendo. Então, isso é um diferencial, porque geralmente você tem outros materiais que acabam não se adaptando, né? Não se atendo a essas diferentes compreensões, porque a maneira como cada povo ao longo da história compreende aquele tema, isso clareia o nosso entendimento da passagem bíblica. Então, por exemplo, você tem aqui muita informação, gente, e é informação boa demais. O mundo judaico, o mundo cristão. Então, vale muito a pena essa obra. Eu indico para vocês. Você encontra essa obra lá no nosso site, livrariaculturabiblica.com.br. Não dá para ler muita coisa num review como esse, porque tem muita informação. O review ia ficar muito longo, mas eu quis mostrar um pouquinho da estrutura dessa obra para vocês. Dá uma olhadinha, vale muito a pena a aquisição dessa obra. Você encontra lá no nosso site, livrariaculturabiblica.com.br. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Você encontra essa obra, assim como diversas outras obras, lá no nosso site, livrariaculturabiblica.com.br. Dá uma olhadinha lá, o melhor frete para sua região, um ótimo parcelamento, obras a preços incríveis para você enriquecer a sua biblioteca, para você ler, estudar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você encontra lá no nosso site. Não se esqueça aí de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, deixar o teu like, comentar aqui o que você achou desse vídeo, compartilhar aí nas suas mídias sociais, porque assim você ajuda demais o nosso canal a crescer. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.